A paz do Senhor Jesus, Igreja de Cristo. Satisfação estarmos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na Palavra de Deus. E o texto que eu gostaria de ministrar hoje está lá no livro de Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a Palavra de Deus: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e era os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por meio da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinela à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Vamos ter um momento de oração. Pai querido, em nome de Jesus, a Tua palavra nos alegra. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, Senhor, venha nos fortalecer com essa palavra. Assim como naquele tempo a igreja estava passando por momentos difíceis, momento de perseguição, irmãos sendo mortos, mas no meio, Pai, da dificuldade, o Senhor age no meio da Tua igreja e faz, Pai amado, grandes coisas. Pedimos que o Senhor também, Pai, venha fazer grandes coisas no nosso meio, no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, derramando do Teu ânimo, derramando o Teu fortalecimento e da Tua graça. Nós assim te oramos, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus narra que naqueles dias houve uma grande perseguição da igreja por meio de judeus. Os judeus se levantaram arduamente contra a igreja, matando os discípulos de Cristo. E o povo foi disperso para várias áreas, os apóstolos ficam em Jerusalém, mas essa perseguição também, essas atrocidades chegaram também aos apóstolos. E o rei Herodes, à época, manda perseguir e prender os apóstolos, alguns dos apóstolos também. Interessante que Tiago, irmão do apóstolo João, Herodes mandou matá-lo e viu que isso era agradável ao povo judeu, ele também prendeu a Pedro. Persegue Pedro, prende Pedro, coloca-o no cárcere e Pedro, no cárcere, ele fica ali escoltado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Era 2 soldados cuidando da cela e 2 ao lado de Pedro. Pedro estava acorrentado às suas mãos. Pedro estava numa prisão de segurança máxima, porque Herodes, a ideia de Herodes, era depois dos dias dos pães asmos, era aniquilar com Pedro, era matar Pedro. Interessante que os dias dos pães asmos, essa festa durava aproximadamente 7 dias. E Herodes falou: depois que acabar esses dias e acabar a Páscoa, Pedro, eu vou apresentar ao povo e Pedro seria morto. Interessante, em um momento de aflição, Pedro é preso. E quando Pedro é preso, aconteceu algo interessante por meio da igreja. A igreja não desanimou. A palavra de Deus diz que a igreja orava incessantemente em favor de Pedro. E quando a igreja começa a orar,
Deus faz algo extraordinário para libertar Pedro. Herodes prende Pedro, e com a ideia, eu vou matá-lo, para o povo saber que eu tenho essa autoridade de matar, e eu creio que esse povo vai se dispersar e vai acabar com isso. Mas não é isso que aconteceu. Mesmo na dificuldade, Pedro estando preso, Deus levanta homens e mulheres, a igreja do Senhor Jesus, para orar por ele. Interessante que quando Pedro está preso, e quando chegou já os dias, passando os dias dos pães asmos, Pedro estava aguardando a sua sentença. E sabe como Pedro estava aguardando essa sentença? A palavra de Deus diz que quando a igreja orou, Deus envia um anjo para libertar Pedro. E quando esse anjo chega, Pedro estava dormindo. Eu fico pensando, pode alguém descansar no meio de tamanho de tribulação, no meio de grande perseguição? Pode, quando nós confiamos no Senhor. Sabemos que não é o homem que dá a palavra final. A palavra final é dada por Deus. E o anjo toca do lado de Pedro, e Pedro desperta, e as cadeias das suas mãos caem, há uma luminosidade naquele cárcere, e o anjo fala, coloca as suas sandálias, coloca também a capa, e vamos embora. E assim Pedro vai, obedece a palavra de Deus, e Pedro achava que ele estava tendo uma visão. Quando ele começa a sair, as cadeias, a porta da cadeia abre, e ele começa andando, e quando chega no pátio ele fica ali, será que é um sonho que eu estou tendo, uma visão? E ele vai acompanhando o anjo, e de repente o portão se abre. Interessante, a igreja ora, Deus envia o anjo liberta Pedro, e Pedro, livre, vai até a casa de Maria. E lá ele chega na casa, bate a porta. Aí chega uma criada chamada Rod. Ouve que a voz de Pedro, e ela fica tão extasiada, porque Pedro estava preso, mas a igreja estava orando, e ela volta correndo para avisar. Pedro está à porta batendo, e as pessoas ali, não, mas Pedro está preso. Eles estavam orando para Deus em favor de Pedro, mas quando Pedro chega, eles dizem, Pedro está preso. Mas eles vão abrir a porta e ver que Pedro havia sido liberto. E Pedro dá o testemunho de como isso aconteceu. Interessante que quando a igreja está orando incessantemente, a igreja orava fervorosamente. E a igreja não orou só um dia, quando Pedro foi preso. Nos dias dos pães asmos, durou mais 7 dias. E nesses 7 dias a igreja orava incessantemente em favor de Deus. Então, uma das lições que a gente aprende nessa palavra, diante da tribulação, diante da perseguição, diante da aflição, vamos estar orando incessantemente. Às vezes a gente fica confiando que o homem possa fazer alguma coisa em favor de nós para amenizar essa perseguição. O homem não pode fazer nada. Sabe quem pode fazer? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Pedro dá o testemunho, ele fala para os irmãos da igreja, quando estava ali na casa de Maria, o Senhor enviou o seu anjo e me libertou da prisão. Então foi o próprio Deus que havia libertado Pedro daquele cárcere, das cadeias. Então às vezes a gente fica confiando no homem e até brigando pelo homem, sabendo que o homem vai me livrar, o homem tal, fulano tal. Mas não se engane, a nossa salvação vem do Senhor. O povo de Deus estava orando, o Senhor envia o seu anjo, porque ele dará ordem aos anjos ao seu respeito, ao nosso respeito, e o anjo veio, avisa para Pedro, Pedro segue, as prisões se abrem, e Pedro sai ali ileso. Então, primeiro passo, confia no Senhor, ore incessantemente em favor uns pelos outros, em oração a Deus, e Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito, para fazer essa grande atuação. Então Pedro foi salvo. Quando chegou o dia dos pães asmos, Herodes vai mandar tirar Pedro. Mas só quando chega lá, os guardas chegam e falam, cadê Pedro? As cadeias fechadas, e os soldados, não sei o que aconteceu, ele estava aqui, mas está onde? Não, ele saiu. Eu fico pensando, por que Deus não livrou Pedro uns dias antes? Mas o Senhor deixou para o último dia, para mostrar que Ele é o Senhor sobre todas as coisas.
No último dia, Pedro estava ali já esperando a sentença dele. Mas sabe como Pedro esperava? Dormindo, descansando, porque sabia que a vida dele pertencia a Deus. Descansa no Senhor. Então ele descansou no Senhor. Então Pedro foi liberto. E Deus dá uma lição muito grande para nós nesses dias. O Senhor nos orienta nesses dias como nós podemos vencer, como a igreja pode vencer no meio de tribulação. Eu vejo pessoas preocupadas, estão fechando a igreja em tal lugar, estão perseguindo a igreja somos nós. Não é simplesmente um ambiente entre quatro paredes onde nós estamos aqui. Onde você estiver, ali é a igreja do Senhor. Você, junto com os irmãos, orando e perseverando, a palavra de Deus não fica parado. Ela vai se propagando, você pode propagar essa palavra. Então, naquele tempo, havia perseguição. Hoje nós estamos vivendo também tempos de perseguição. Às vezes, aflições diferentes daquele tempo. Talvez a intensidade das dificuldades tenha diferença. Nos dias de hoje e nos dias lá da igreja primitiva. Mas uma coisa eu sei, os tempos diferentes, aflições, perseguições, mas a reação da igreja continua a mesma. E como é que a igreja tem que reagir? Confiando no Senhor, orando incessantemente uns pelos outros, ajudando uns pelos outros nas suas aflições e nas suas dificuldades, e Deus ajudando a todos nós. Então Pedro deu testemunho, foi liberto, o povo foi fortalecido e se alegraram muito diante desse grande milagre de Deus. Por que que você está andando aflito? Por que que você está com ansiedade? Confie no Senhor, entregue tudo a Ele, confia nele. Ele tem o controle de tudo, Ele tem o domínio de tudo. Nós temos que ficar nas mãos de Deus e não nas mãos de homens. Confie no Senhor, porque Ele continua operando. Assim como Ele operou no passado, Ele continua operando no presente. E Deus quer de nós que nós continuemos em oração, perseverando diante das dificuldades, confiando nele. Amém? Que Deus venha fortalecer os vossos corações com confiança, com ousadia, com fortalecimento. Se você está se sentindo abalado, que nessa noite você vai sentir fortalecida e a fé vai ficar cada vez mais forte, porque Deus está na frente das nossas vidas. Deixa Deus conduzir a sua vida, deixa Deus conduzir os seus planos, ore a Ele, Ele tem a melhor maneira de operar nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.